Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixa aquele like para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas formas de reprodução dos cactos e das suculentas. E para esse vídeo eu vou mostrar as plantas da nossa bancada que tá maravilhosa, organizadinha e super linda, né, gente? As suculentas e os cactos, naturalmente, elas já se reproduzem, mesmo se você não usar nenhuma técnica, apenas deixar elas crescerem, né? Como muitos já sabem, a maioria dessas espécies soltam brotos laterais, brotos através de hastes e de N formas também. E para isso, você só precisa cultivá-las da maneira correta. O que seria? O sol, a quantidade de sol adequada, a rega adequada e o substrato também adequado, que são fatores determinantes para você ter as plantinhas saudáveis. Então, por exemplo, assim, este cacto aqui, vocês podem reparar que ele não tem nenhuma mudinha em volta. Já um da mesma espécie está recheado com mudinhas em volta. Então, essa seria a forma mais fácil, no nosso pensar, de se reproduzir as plantas. Apenas cultivá-las da maneira correta e assim elas vão dar vários e vários brotinhos em volta. E esses brotos que elas dão em volta, no exemplo deste cacto, conforme ele vai crescendo, ele vai criar sua própria raiz, onde você pode retirar deste vasinho e você terá uma nova mudinha. Então, na prática, seria basicamente apenas você retirar este botãozinho que já está grande. E aí, retirando, a gente observa que ele já tem suas próprias raízes e já está pronto para ser uma nova matriz, um novo cacto. Então, essa seria uma das formas mais fáceis que eu acho, na minha opinião. Isso dá para fazer tanto com os cactos quanto com as suculentas, né, gente? Então, as equivérias, por exemplo, a maioria das espécies de equivérias dão vários brotinhos na parte de baixo do seu caule. Então, conforme ela vai crescendo, vai soltando mudinhas na parte de baixo. Aqui a gente já consegue observar um pouquinho espremido aqui, uma mudinha crescendo. Então, essa é a primeira técnica que eu tenho para falar para vocês e uma das mais fáceis também, na nossa opinião. Este outro cacto aqui, da mesma forma, tem vários e vários botãozinhos em volta. Então, basicamente, você só faz a retirada deles, deixa enraizar e depois planta novamente em um substrato adequado. Então, a maioria dos cactos e das suculentas são reproduzidos dessa forma, sem você precisar fazer nada, apenas cultivar da forma correta. A segunda técnica, também muito conhecida, muito famosa, né, é pelas folhas das suculentas, onde basta você retirar folhas saudáveis, gordinhas, onde elas já estão bem formadas, próximo ao seu caule. Eu tenho um exemplo bem legal nesse Pachyphytum compactum, que é conhecido como planta diamante por conta desse seu formato maravilhoso. Então, como que seria a reprodução por folhas? Então, essas suculentas que têm essas folhas bem gordinhas, têm essas folhas bem viçosas, elas são muito fáceis de ser reproduzidas por folhas. Então, basta você fazer a retirada de uma folha bem próximo do seu caule, para que não danifique a sua estrutura da ponta. Então, ela tem que sair bem rente ao caule, tá bom? Já mostro para vocês um exemplo claro. E após você fazer essa retirada, ela vai brotar uma nova mudinha com sua própria raiz. Olha só, eu tenho um exemplo neste vaso aqui que já tinha uma mudinha. Olha que interessante, gente. Então aqui está a folhinha que foi retirada, foi deixada sobre o substrato e já nasceu a mudinha na sua ponta, já com uma raiz bem saudável e bem grande. Então, conforme essa muda aqui vai crescendo, essa folha que foi retirada vai secar e vai ficar apenas a muda, onde você vai ter uma nova plantinha. Outra forma muito utilizada é uma forma mais invasiva, né, na sua plantinha, onde é necessário fazer o corte da muda. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma suculenta onde foi aplicada essa técnica e ela já está grande. Então aqui vocês observam que foi cortado as duas mudas que estavam aqui, certo? Então deixa eu olhar desse lado aqui. Com esse corte, estimula o crescimento de brotos laterais.
Então, além de quando você corta aqui, você não perde a muda principal, tá bom? Você pode deixar ela secando e aí quando ela começar a enraizar, soltar suas primeiras raízes, você pode plantá-la num substrato seco e bem drenável. E depois que você fizer esse corte, você vai observar que lateralmente vão surgir novos e novos brotos, porque esse corte da muda principal estimula o crescimento das mudas em volta. Então, por exemplo, aqui você já tem outras duas mudinhas que nasceram depois deste corte. Você pode fazer a remoção dessas mudas ou esperar crescer. Ou, por exemplo, você pode vir aqui nesta Stapelia gigantea, fazer o corte com algum objeto e aí você pode aproveitar essa muda que foi cortada e com certeza em volta dela vai estimular o crescimento de novos brotos. Agora eu vou dar um exemplo de um cacto que foi aplicada essa técnica. Outro cacto muito famoso que pode ser aplicado essa técnica é o rabo de macaco. Então, se vocês observarem aqui, não sei se dá para ver direito, mas tem várias junções que foram cortadas nessa pequena muda de cacto rabo de macaco. Desse lado dá para ver bem. Então, provavelmente ele teve um corte aqui nessa junção, onde isso estimulou o crescimento desse primeiro broto aqui. Então, depois desse corte, além de você ter a mudinha, né, que foi cortada, após cicatrizada, você consegue plantar ela, você vai estimular o crescimento de novos brotos. Então, além de ser importante para a reprodução dessas plantas, é importante também se você quiser encher os vasinhos, né? Então, deste lado aqui também foi cortado, dá para observar que ele foi cortado aqui e aqui na frente. Então, ele foi cortado, cresceu um novo brotinho, foi cortado de novo e cresceu outro brotinho novamente. Então, é uma técnica muito eficiente para alguns tipos de cactos e suculentas. Se você está gostando deste vídeo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar na divulgação do nosso trabalho e deixa também um comentário de qual técnica você mais gostou e que você usa aí com as suas plantas. E as técnicas mais votadas eu irei fazer um vídeo específico mostrando na prática com várias plantinhas como se faz manualmente. Outra técnica utilizada é a técnica de decapitação, principalmente nas equivérias e outras plantas. Essa técnica ela não é só usada para multiplicar as suas plantas, como também para salvar plantas estioladas. Então, por exemplo aqui, essa técnica ela é usada com um corte no seu caule. Então aqui eu tenho uma equivéria Dark Vader, onde eu posso fazer o corte no seu caule, aqui deixando algumas folhinhas, e com o tempo no seu caule vão nascer vários brotinhos em volta, além de também a cabeça da planta ser utilizada normalmente. Então, após o corte, você pode deixar a cabeça da planta cicatrizando. Depois que cicatrizar, ela vai soltar suas raízes novamente e aí você pode plantar a sua suculenta. E aqui, conforme o tempo passar, você cultiva normalmente a sua planta, ela vai soltar vários brotinhos também nesse caule que ficou. E também uma técnica muito conhecida e muito utilizada principalmente nos cactos é através das suas sementes. Então a maioria dos cactos dão essa floração maravilhosa, por sinal, né? Onde elas são polinizadas e elas formam na sua próxima muda uma espécie de uma cápsula de sementes, e alguns cactos formam frutos, como o cacto parafuso. E aí nessa cápsula de sementes, você espera ela amadurecer e após algum período, ou ela abre sozinha, ou você consegue fazer a abertura dela para a retirada das sementes. E após algum tempo, você vai ter vários e vários cactos. Aqui, por exemplo, são sementes do cacto parafuso, onde ele abriu um fruto bem grandão e esse fruto caiu sozinho quando já estava maduro, onde as sementes já estavam prontas para ser colhidas também. Então aqui elas estão secando para depois serem plantadas. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, deixa aquele like, deixa aquele comentário também da técnica que você mais gostou, que a técnica mais comentada eu vou trazer mais detalhado nos próximos vídeos, tá bom? Mostrando exemplos e na prática para vocês.
Então não se esqueçam que a gente vende todas essas plantinhas também. Eu vou deixar o site na descrição deste vídeo, onde você pode acessar e ver tudo que tem disponível. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!